Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 35. E aproximaram-se de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E eles responderam: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Os 10 outros apóstolos, tendo ouvido isto, começaram a se indignar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser os principais das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridades sobre elas para tirar vantagens. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por favor, abra agora no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me fazem em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Nós temos vivido um momento, e quando a gente fala de um momento em termos de história, nós não estamos falando de uma semana, um ano, nós estamos vivendo um tempo bastante grande, em que nós temos, se não estivermos alienados, a percepção clara do sofrimento cada vez maior de uma população, de uma parcela da população que vai aumentando cada vez mais. O número daqueles que estão empobrecidos e empobrecendo é cada vez maior. O número daqueles que já chegaram à miséria é cada vez maior. O número dos desamparados é cada vez maior. Mas o paradoxo é que existe uma classe para quem parece que tudo dá certo, para quem parece que não há dificuldades. Se existe um grande número de pessoas que empobrecido está cada vez sofrendo mais e abrindo mão das coisas e se acostumando a uma realidade cada vez mais dura, mais desamparada, há um outro grupo que enriquece cada vez mais. Se nós pegarmos os dados que são divulgados das grandes organizações, nós veremos que há um certo grupo de organizações que cresce desmedidamente, que superam os seus próprios objetivos. Enquanto um grande número vai cada vez mais à pobreza, à falência, à dificuldade, à doença, à fome, à violência, há um outro grupo para quem parece que há uma ilha da fantasia. E quando a gente pensa nessa disparidade, algumas coisas acontecem. Há um grupo de pessoas que se desespera. E é interessante porque, acompanhando os números que são divulgados apenas em algumas esferas, como por exemplo, os índices de suicídio, têm aumentado entre jovens e entre velhos, principalmente entre a comunidade indígena.
O número de suicídio tem aumentado muito, não é muito divulgado. Nós temos visto cada vez mais a multiplicação do uso das drogas. É interessante ver quando as televisões, os jornais, as revistas começam a mostrar as apreensões que a Polícia Rodoviária Federal faz, que a Polícia Militar faz, que a Polícia Civil faz, de drogas, e a gente fica impressionado com o volume, toneladas de drogas. Dia desse eu vi uma reportagem aqui para Santa Luzia, aqui do lado, a polícia investigando ali um roubo de motocicleta, chega a uma clareira e acha estranho, pede os cães farejadores e encontram 4 toneladas de maconha num buraco. Dia desse vi a Polícia Rodoviária para um caminhão indo para a Bahia e não sei quanto também de droga lá dentro. Suicídio aumentando, droga aumentando, assalto a banco. Vocês viram ainda na semana passada assaltos que parecem coisas de filme, explodem banco e trocam tiro com a polícia, queimam caminhões. Isso fala de um desespero de alguém, de um grupo que está cada vez mais empobrecido, cada vez mais chegando à miséria e que está desiludido com o poder constituído. Claro, há um outro grupo que se aliena, há um outro grupo que diz: a coisa não é assim, eu não sei, as coisas foram sempre assim, e vão sofrendo calados, e que também vai aumentando, porque você cruza pelas pessoas robotizadas andando pela rua, meio que anestesiadas e conversando de uma forma desconexa. Há um outro grupo que está angustiado de tal maneira que já recorreu às drogas lícitas. Não é à toa que a gente tem visto as farmácias crescendo. Você vai trabalhar de manhã, tem um prédio na esquina que funciona lá, uma livraria, quando você volta tem uma drogaria. As grandes redes que vendem remédios estão crescendo, e eles não estão só vendendo remédios para câncer, não é isso que dá dinheiro para eles, são os remédios psiquiátricos, porque as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas. Que coisa esquisita. Como é que isso se organiza? Bom, vamos pensar primeiro nas diferenças de classes, tá? Nós nos organizamos para viver em comunidade. Precisamos ter ordem, precisamos ter regras, precisamos ter leis. O meu direito tem que terminar onde o seu começa, e o seu tem que terminar onde o meu começa. E a gente vai conseguir viver bem. E para que essa fronteira seja clara e que ela não seja violada, nós temos autoridades que são constituídas para o bem do povo. E quando a gente fala de autoridades constituídas para o bem do povo, e quando nós pensamos nessa situação que a gente está vivendo, a gente pensa numa palavra que nós temos que conhecer com intimidade, é a palavra direito. E quando eu falo de direito, eu tenho que pensar que o direito tem uma história. E eu quero falar aqui de alguns tipos de direito que marcaram e marcam essas relações, que podem nos enlouquecer, nos empobrecer, ou que podem fazer com que nós sejamos saudáveis e que tenhamos as nossas necessidades todas supridas. E o que isso tem a ver com Deus, o que isso tem a ver com a religião. A primeira que a gente tem que pensar é um direito chamado divino. A história traz primeiro a expressão direito divino dos reis. Quando os reinados começaram a dar lugar aos estados nacionais, e os reinos começaram a se juntar por terem a mesma cultura, e começa a haver uma ideia de país, uma ideia de nação, de fronteiras. Era preciso legitimar o poder destes que já usufruíam do dinheiro arrecadado, que tinham o poder sobre as forças armadas dos seus dias, e para legitimar o seu poder sobre o povo, eles invocaram o poder divino dos reis. Deus escolheu uma família, Deus escolheu um grupo de pessoas para governar. O direito é divino, é uma escolha de Deus. E quando você fala que Deus escolheu, é difícil a gente discutir com Deus por algumas razões. Primeiro, porque não é fácil encontrá-lo. Não dá para você citar Deus para que Ele se manifeste, se defenda de acusações ou apresente argumentações. Você tem que aceitar.
Segundo, é difícil porque quando você começa a questionar Deus, queira ou não, opera na cabeça da gente, na consciência da gente, uma repressão histórica e a gente fica com medo de que Deus se vingue. E se Deus resolver pesar a mão sobre mim, eu estou ferrado. Como é que posso eu concorrer com Deus? Então o direito divino dos reis e das autoridades se estabeleceu e de alguma forma foi naturalizado no coração e na mente daqueles que estavam debaixo desse poder constituído. E durante muito tempo as pessoas acreditaram simplesmente que alguém nascia para ser rei e para ter todos os direitos, mas não só eles. Debaixo dessa camada real havia uma camada eclesiástica, havia igreja, e debaixo dela havia nobreza, os condes, os barões, os duques, e debaixo deles vinha uma classe que os separava do povo, a classe militar, a classe armada, tinha o poder de fazer a repressão acontecer e manter os privilégios daqueles que tinham os privilégios. Bom, mas a história muda. E quando a história muda, o direito divino dos reis começa a ser questionado. E começa a vir um outro tipo de direito, o direito positivo. O direito positivo, então, foi instituído em função de uma lei. Vamos criar agora, não existe mais o direito divino, mas nós vamos criar um conjunto de leis que vai regular todas as outras leis do país, como por exemplo, nós temos a nossa Constituição, a última é de 1988. Ela é uma organização de ideias que vai fundar outras ideias. Ela é um conjunto de leis que vai fundar outras leis, que vai garantir outras leis. Esse é o direito positivo, mas ele também trouxe um problema. Porque de alguma forma, os homens começam a pensar como é que eles vão se organizar e vão garantir que o sofrimento que o direito divino dos reis havia produzido não aconteça, e que a pobreza, a miséria, a doença, a desesperança, a violência cesse, ou pelo menos diminua bastante, de tal forma que eu e você e todo mundo possamos viver bem. E aí surge uma ideia de poderes separados que se regulam, que se fiscalizam, que tomam conta um do outro. Mas sabe, há uma perversão. O direito positivo trouxe um problema. Se está escrito, eu tenho que cumprir, mas não tenho que pensar. Se a lei diz que é assim, então que eu cumpra, eu não vou me preocupar em questioná-la, porque é a lei, dura é a lei, mas é a lei. Problema, quando os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, não se fiscalizam, mas se juntam para manter privilégios daqueles que chegaram lá. Altos salários, prêmios, abonos, direitos. E aí o direito positivo cria uma anomalia chamada direito adquirido. Se o direito está adquirido, não pode ser mais mexido. Mas ele é direito só enquanto adquirido, ele não é um direito que vem de um direito. Ele é um direito que vem de um arranjo. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a lei dizia, na Alemanha e nos países que a Alemanha dominava, os judeus, os homossexuais, os negros e mestiços, os ciganos, devem ser entregues ao Estado, e o Estado deve colocá-los num campo de concentração, e lá eles devem fazer serviços forçados e vão até a morte. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, Israel começa, junto com outros países, buscar os responsáveis nazistas e foram levados a julgamento. Sabe o que é que eles disseram? Quando foram acusados daquelas atrocidades de terem matado mais de 6 milhões de judeus, eles disseram: nós não reconhecemos a nossa culpa, nós só fizemos o que a lei mandava, tinha alguém que mandava, a gente obedecia. E é nesse contexto que surge uma expressão chamada banalidade do mal. Uma filósofa política contemporânea, moderna na verdade, ela vai dizer: banalizou-se o mal dizendo, a lei mandou, o direito positivo estava escrito, a gente só obedeceu. E ao ouvir isso, as pessoas disseram: não, como? Como que
vocês mandam 6 milhões de pessoas para a morte só porque está escrito numa lei? O direito positivo não pode ser maior do que o direito natural. Aí surge essa outra expressão, direito natural. O que é um direito natural? É aquele que decorre da natureza. A natureza me faz sentir fome ao acordar. Então é direito de todo mundo que, como eu, acorda, que tem o café da manhã. Ao meio-dia, 1h, eu tenho muita fome. É natural. Então eu preciso ter comida. O direito natural diz que todas as pessoas precisam se alimentar. Deve ser garantido a cada pessoa que ela tenha o sustento. Eu preciso, e você precisa, e quando você sair daqui, você vai voltar para casa. Nós precisamos ter um lugar para a gente se abrigar do vento, da chuva, da noite, dos perigos que a noite que o mundo traz. A gente tem que ter um lugar onde a gente entra, fecha a porta e é o nosso lar. Lar, doce lar, sem fazer propaganda para o Luciano Huck. Se eu preciso disso, eu reconheço que o outro também precisa. Eu não quero andar na rua e ser vítima de violência, então eu não posso concordar que qualquer outra pessoa seja. Eu não quero ser perseguido pelo Estado porque eu penso de forma diferente daqueles que detêm o poder num dado momento da história, então eu não posso concordar que alguém seja. O direito natural é aquele que eu reconheço que todas as pessoas têm, porque eu vejo em mim e reconheço no outro. Esse é o direito natural que se contrapõe ao direito positivo e que diz: não basta apenas estar escrito. Como é que eu posso, e eu tenho dito isso muito na igreja, legitimar alguém que recebe uma aposentadoria que não dá para pagar o financiamento do seu apartamento popular? Ao mesmo tempo, o direito positivo diz que alguém pode receber um auxílio moradia de 5 mil reais. Como é que alguém que tem casa, como é que alguém que tem imóveis no seu nome, porque trabalha para o povo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, tem um direito que ele escreveu, ou algum amigo dele escreveu, ele legitimou, está escrito, é positivo, mas o direito natural diz que todo mundo tem que ter direito a morar, mas tem gente morando na rua, nas praças, nas marquises, dormindo em cima de caixa de papelão, tem gente passando fome. Como é que a gente pode imaginar alguém se aposentando 1, 2, 3 vezes com menos de 50 anos e dizendo que uma população inteira vai se aposentar com 70, com um salário michuruco que não vai dar para viver? É o direito positivo, mas não é o direito natural. Pastor, isso aqui é aula de direito ou isso aqui é pregação? Irmãos, quando a gente fala de vida, a gente está falando de direito, a gente está falando de governo, a gente está falando de vida. Aí nós vimos 2 textos. O primeiro que nós lemos, Marcos capítulo 10. 2 dos discípulos de Jesus chegam para Jesus, longe dos outros 12 apóstolos, dos outros 10 apóstolos, eles eram 12. Os 10 ficaram lá, 2 tiveram uma ideia maravilhosa. Vamos nos arranjar? Vamos garantir um direito adquirido? Vamos garantir um privilégiozinho? Senhor, o senhor é muito amigo da família, mamãe gosta muito do senhor, até mandou uma broa de milho para o senhor, está aqui. Jesus disse: não, muito obrigado, eu gosto muito de broa, vou comer depois. Papai mandou um abraço: obrigado, gosto muito de seu pai, precisamos visitar seu pai. Nós queremos te pedir uma coisa, o senhor não vai negar para a gente, porque o senhor é muito amigo da família. O que é que vocês querem que eu faça? Quando o senhor se tornar o rei de toda a terra, deixa eu ser o da direita e meu irmão ser o da esquerda, nós vamos te assessorar. Eles queriam garantir privilégios, irmãos. 2 dos apóstolos de Jesus quiseram dar uma pernada nos outros 10 e garantir privilégios. Essa é a natureza humana. A Bíblia vai contar para nós, e nós lemos que os outros 10, ao ficarem sabendo disso, ficaram indignados, sentiram que a sua dignidade foi atingida, e foi mesmo. E Jesus é muito claro e diz: não cabe a mim dizer a vocês quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, mas o Pai, que governa todas as coisas, Ele faz tudo acontecer. Mas eu tenho
uma orientação para vocês. Eu quero falar para você que se chama cristão, seja você católico que me visita, seja você espírita, seja você evangélico, seja você ateu que tem pelo menos princípios, e eu acredito que tem. Jesus disse uma coisa: quem quiser ser o maior, quem quiser ser o principal, seja o servo de todos. Quem quiser ser principal entre os irmãos, quem quiser ser o principal entre os seus irmãos, entre o seu povo, esteja pronto a servir. Preste atenção, eu estou falando de Bíblia. Quem se torna figura principal entre o povo, se torna para servir e não para ser servido. Jesus termina o trecho que nós lemos de Marcos dizendo: o Filho do Homem, é Ele, Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir. Como que nós podemos imaginar então que aquelas figuras principais entre nós, que estão no executivo, no judiciário, no legislativo, estejam sendo servidas com abundância, enquanto o povo que o sustenta empobrece, morre de fome, adoecido e sem lugar? Como pode um grupo que deve servir ao seu povo, não por direito divino, não apenas por um direito positivo, mas muito antes por um direito natural, garantir aposentadorias milionárias, todo tipo de direito e todo tipo de auxílio, enquanto o povo empobrece? Mas o pior de tudo é que essas pessoas invocam o próprio Deus, a própria religião, buscam apoio na própria religião, para dizer: nós temos esse direito. Não, Jesus disse: não tem. Vocês devem servir. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser uma figura principal, deve estar pronta para servir. Mas sabe de uma coisa? Aqueles que estão debaixo da autoridade precisam, por uma consciência para com Deus, despertar e dizer: nós não podemos aceitar a injustiça só porque a lei está escrita, diz que é assim, mas eu preciso saber que o outro precisa das coisas como eu preciso. Eu não posso deixar que a injustiça exista apenas porque está escrita como lei. Aí nós fomos para outro texto, o Salmo 23. Como é que o Salmo 23 coloca a situação? O Senhor, o Filho do Homem, é o meu pastor, Ele me guia às águas tranquilas, Ele me guia às sombras refrescantes, Ele me guia aos pastos verdejantes. A pessoa que vai na frente, a pessoa que tem autoridade, presta atenção aqui em nome de Jesus, porque essa talvez seja uma das mensagens mais espirituais que você pode ouvir. As pessoas que estão na frente com autoridade para dirigir, precisam levar todas as pessoas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e às sombras refrescantes. Nós não podemos admitir em momento nenhum que as pessoas que estão na frente, investidas de autoridade, garantam para elas os pastos verdes enquanto as pessoas estão no deserto, as águas tranquilas enquanto as pessoas morrem de sede, as sombras refrescantes enquanto as pessoas trabalham de sol a sol. Sabe por quê? Porque nós daremos conta a Deus. Sequer nós denunciamos, sequer nós nos indignamos. Os 10 apóstolos de Jesus ficaram indignados com aqueles 2 que foram lá tentar um privilégiozinho. Nós naturalizamos. É como se nós pegássemos o direito divino dos reis e disséssemos: ele ainda existe. A pessoa se tornou um principal entre o povo, seja um juiz, seja um desembargador, um promotor, seja um deputado, um senador, um presidente, seja um militar da aeronáutica, da marinha, do exército. É direito adquirido. Não, isso não é direito divino adquirido, não. Isso é conivência nossa, que sofremos e deixamos isso acontecer. E sabe o que é pior? Pior é que a gente anda pela cidade e não vê o sofrimento dos outros. Ontem nós estivemos numa cidade chamada, um distrito de Pedro Leopoldo, chamado Fidalgo. Eu e mais 5 irmãos fomos lá ajudar na distribuição de alimentos. Nós arrecadamos aqui, mandamos para um grupo espírita que tem lá em Pedro Leopoldo, e eles têm
uma ajuda da Igreja Católica que fornece o lugar, e ali aquela população da região, a população pobre, vai lá buscar. Você esteve comigo ontem, se você quiser falar alguma coisa, como é que foi, pode falar. Irmãos, vocês não têm ideia do que é passar fome, você não tem ideia do que é andar em Belo Horizonte à noite, em qualquer cidade, e ver gente dormindo debaixo de uma marquise, pai, mãe, filho, filha. Nós estamos acostumados a ver presépio nessa época do ano, e a gente pega o bonequinho de José, todo bonitinho, e coloca perto do bonequinho de Maria, toda bonitinha, e coloca o menino Jesus todo bonitinho, deitado numa manjedorazinha, e a gente acha lindo. Você quer ver um presépio de verdade? Vai para a Praça Raul Soares hoje, sai daqui, tenha coragem, vai para a Praça Raul Soares ali, ó. Eu vou te mostrar José, um homem de 30 anos, de 40 anos, que está morando dentro de uma barraquinha, que ele juntou dinheiro pedindo na rua e comprou uma barraca de R$99, e ele tem uma mulher e tem 3 filhos. Ah, mas ele é preguiçoso? Não, não é preguiçoso não, ele é um profissional que não tem mais lugar no mercado. Ele é um homem que tem 40 anos e que não consegue mais emprego porque passou dos 30. Você vai encontrar um monte de jovem de 15, 16 anos jogando água no para-brisa do carro e passando um pano, esperando que você dê um trocado para ele, e não adianta só fechar a janela e dizer isso é pivete. Não é pivete não, é gente que não encontra lugar para trabalhar. É obrigação dada por Deus a quem está no poder de guiar o seu povo às águas tranquilas, às sombras refrescantes e às pastagens verdejantes. Jesus, que está no Salmo 23 representado, diz mais a palavra de Deus, diz que ele tem um cajado na mão. Olha o que fala no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem alguém aqui que está com medo do Covid-19? Nós já estamos com 180 mil pessoas mortas. Se tem alguém que não tem medo, tem alguma coisa errada. Tem que ter medo. A essa altura, eu fico pensando, foi noticiado que aqui no Parque de Exposições, para frente do Parque de Exposições aqui, foi construído um hospital de campanha. Mês passado desmontaram o hospital sem atender ninguém. Agora vem uma segunda onda de Covid, diz que é pior do que a primeira. Cadê o hospital? Onde foi parar aquele monte de respirador? Onde foi parar aquele monte de leito? Cadê os profissionais que estavam lá? Por que desmontou? Ué, tinha garantia de que o negócio tinha acabado? Agora tem uma segunda onda que é pior e está matando mais? Cadê o hospital? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É obrigação daqueles que se sentiram vocacionados por Deus para serem os principais do povo, para dirigirem o povo, a garantir que a gente ande com segurança. Pastor, só está falando de política? Eu não estou falando de política não, estou falando de religião. Uma religião que não me faz entender a palavra de Deus aplicável no dia a dia, não é uma religião que presta. É uma religião que não me leva para lugar nenhum. A palavra diz mais, olha o que diz aqui. Diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Apesar de toda a luta, apesar do medo que cerca esse caminho de morte, há uma preocupação do Cordeiro, do Filho do Homem, que veio para servir e não para ser servido, em que eu no final do dia ainda esteja alegre, que eu não pense em suicídio, que eu não pense em entrar para o crime. Conversava com uma pessoa um dia desse, e ele disse para mim, a gente conversando sobre as dificuldades dele, ele disse: olha, eu vou falar uma coisa muito séria, mas me falta coragem para praticar. E eu estou ouvindo. Ele disse: às vezes eu tenho vontade de partir para o crime. Eu estou cansado de ser honesto. Eu estou cansado de ser honesto. Quando a Bíblia diz aqui que quando o Filho do Homem vai à frente, veio para servir e não ser servido, ainda que haja dificuldade, ele unge a minha cabeça com óleo, ele faz o meu cálice transbordar, e eu não penso nem no suicídio, nem em partir para o crime. Eu penso em aguentar a dificuldade e superá-la. Olha para mim aqui em nome de Jesus.
Se você não sofre, se você não percebe o sofrimento de quem está do seu lado, você já está doente, e muito doente. Você precisa se despertar e dizer: Deus, faz justiça na terra. Mas você tem que dizer uma outra coisa para Deus: Deus, eu a partir de agora vou fazer justiça na terra. Eu vou estender a minha mão ao necessitado. Eu vou tirar um pouquinho do que eu tenho e dar para aquele que não tem nada. Eu vou acreditar que as pessoas podem ser boas e eu vou dar chance. Eu vou perdoar e vou pedir perdão. Eu vou começar a praticar a palavra, porque eu quero mudar o mundo. Eu vou dizer para qualquer um: eu não aceito mais esse estado de direito divino dos reis dos dias de hoje. Eu não acredito mais num direito positivo apenas porque está positivado, está escrito. Eu acredito num direito que represente o direito natural. E aí surge uma última expressão que eu quero deixar para você: o direito humano. Ah, mas direito humano defende bandido. Não, direito humano defende o que é humano. Mas o bandido não precisa ter direito, então eu deixei de ser humano. O direito humano decorre do direito natural. E o direito natural é a única coisa que vai legitimar o direito positivo. E o direito humano, que vem do direito natural e que legitima o direito positivo, anula qualquer ideia de que Deus escolheu alguém para ter privilégios. Deus não escolheu ninguém para ser privilegiado. Deus ama todos e quer que todos tenham comida. Deus ama todos e quer que todos tenham teto, e que todos tenham segurança, e que todos possam envelhecer com dignidade, e que todas as crianças possam crescer e se tornar pessoas de bem. Mas cabe a nós, que temos uma consciência para com Deus, fazer isso acontecer, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor.